O governo federal editou no dia 31 de dezembro uma medida provisória prorrogando por mais 2 anos o prazo para que as salas de cinema do país passem a oferecer recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual e auditiva. As adaptações exigidas fazem parte da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, e deveriam ter entrado em vigor em janeiro de 2020. No entanto, o presidente adiou a regra para janeiro deste ano. Mas agora, uma segunda prorrogação empurra o prazo para janeiro de 2023. De acordo com a Presidência da República, a decisão foi tomada com base nas medidas restritivas e do fechamento das salas de cinema provocados pela pandemia de Covid-19, o que prejudicou o faturamento do setor no ano passado. Segundo o Ministério do Turismo, se o prazo não fosse novamente prorrogado, de 50% a 70% do Parque Exibidor Nacional ficaria irregular em 2021. A medida provisória tem validade imediata, mas para não expirar, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias a partir do início de fevereiro. Alguns integrantes da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em defesa das pessoas com deficiência não ficaram satisfeitos com a notícia desta segunda prorrogação. E nós estamos assistindo mais uma vez o governo se valer, deste grande momento de pandemia, tirando toda e qualquer política pública de inclusão. Isso é inaceitável. Lamentavelmente, ela já sofreu 2 prorrogações, uma em 2020, agora em 2021, também a partir dessa medida provisória que foi publicada. É claro que nós compreendemos o momento que o país e o mundo está vivendo com relação a esta pandemia do Covid-19, mas adequar esses espaços para acolher adequadamente a pessoa com deficiência é fundamental, por isso que a nossa luta continua. Compreendemos também as dificuldades que o setor audiovisual teve nesse especial ano de 2020 em função da pandemia. Mas a gente acredita sim que muito em breve todos esses ambientes estarão preparados para pós-pandemia estarmos acolhendo da melhor forma possível, respeitando a legislação brasileira, a pessoa com deficiência na sua inclusão em todos os espaços. O deputado Gilberto Nascimento, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, reconheceu o impacto negativo da medida, mas entendeu as dificuldades enfrentadas pelo Executivo. Claro que eu não acho bom essa prorrogação. Por outro lado, nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento ímpar, é um momento de pandemia. Por outro lado, a legislação é nova. Tendo em vista que a legislação é nova e tudo isso foi dado prazo, muitos dos cinemas, por exemplo, desse país, porque veja bem, nós estamos um país continental, em que nem todos tiveram a condição. Por exemplo, eu tenho notícias de que os cinemas novos, as salas de espetáculos novas, elas acabaram já sendo totalmente adaptadas, já têm acessibilidade. Agora, muitas outras ainda não têm. E principalmente porque algumas haviam se programado para fazer isso esse ano e, infelizmente, não foi possível, tendo em vista o momento de pandemia. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Agora, por outro lado, nós vamos exigir que o governo fiscalize muito diretamente isso para que não haja mais uma segunda prorrogação. A exigência está na Lei Brasileira de Inclusão e deveria ter entrado, sim, em vigor. Agora, a expectativa é grande para que entre, até porque essas pessoas que têm essas deficiências, principalmente a deficiência visual, auditiva, elas precisam estar melhor acolhidas e principalmente quando vão a esses locais de espetáculo, que é o momento de alegria delas, o momento em que elas podem participar também, juntamente com todas as pessoas.